Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos começar a desenvolver o corte A. A gente vai usar o que a gente já tem na folha, representando aí o nosso corte A e as informações que estão aí, e algumas coisas eu vou explicar aqui na tela. Eu vou precisar, para entender como é que funciona o meu corte A, eu vou precisar da minha planta baixa. Isso em qualquer projeto a gente faz dessa forma, porque muitas vezes aqui no nosso caso a gente está reproduzindo um projeto que a gente já tem pronto. Mas se a gente estivesse criando um projeto, a gente não tem como olhar um corte já executado para poder criar esse projeto. Então a gente tem que construir esse corte. Então eu vou explicar como que a gente constrói o corte. Eu tenho aqui a minha planta baixa e eu vou novamente tirar algumas informações dela para a gente poder usar. Vou tirar isso, vou tirar a chura para ela ficar mais limpa, para a gente poder copiar e usar ela dentro do nosso desenho. Vou tirar o texto e posso tirar os níveis também. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou copiar, vem em Copy, vou selecionar a minha planta baixa e vou copiar ela aqui para baixo. Vou dar um Enter. Primeiro eu vou fazer o que eu preciso fazer, depois eu volto com as minhas linhas aqui. A marcação do meu corte A, sumiu aqui a minha letra, mas a gente sabe que a marcação do meu corte A está no sentido horizontal. Primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um corte, vou vir aqui para o 0,6, porque a gente vai fazer por ele a princípio. Eu vou puxar todas as linhas que tocam essa minha linha do corte. Eu vou criar a linha do corte para vocês entenderem. Ó, a minha linha do corte está passando aqui. A gente não faz ela completa dentro do nosso desenho para não ficar tumultuado e cheio de informações, porque a planta baixa tem que ficar mais limpa. Mas a gente sabe que ele está passando nessa parte do telhado, nessa janela, nessa parede, nessa janela e no telhado. Então a gente vai completar para a gente entender o que a gente está vendo, e a gente vai puxar as linhas da forma como a gente está vendo aqui. Já que o nosso corte está com a setinha indicando que a gente está olhando daqui para lá, tudo que a gente tem que ver no nosso desenho é o que está acima dessa linha de corte. Então, por exemplo, eu não posso colocar um pedaço dessa janela. Por que não? Porque a minha seta do corte indica que eu estou olhando daqui para cima e não para trás. Então, por exemplo, no corredor eu preciso ver essa porta. Porque se eu estou passando com a minha linha do corte no corredor, eu estou vendo essa porta aqui no final. Então eu venho em line e vou puxar as linhas. Ó, vou puxar a linha do telhado, vou puxar as duas linhas que significam a minha parede. Nessa parede que eu tenho aqui, eu vou puxar a linha também, as duas linhas de parede. Vou puxar só as linhas de parede por enquanto. Essa aqui eu também vou puxar ela. Vou puxar a próxima. E as duas linhas de parede aqui do final. Essa e essa. Opa! Tem que tomar cuidado para não pegar a linha errada. E essa. Eu vou deixar a do telhado também. Pronto. Tenho a marcação de todas as minhas linhas de parede. Agora eu vou vir aqui em line. Vou fazer um risco na horizontal. Pronto. Venho no trim. Seleciono essa linha. Dou um Enter. Vou apagar isso tudo aqui. E dentro do meu desenho, eu já tenho a marcação das paredes que eu preciso. As duas paredes de fora e as duas paredes de dentro. Terminei isso. Eu sei que eu tenho do piso até o teto 3 metros, porque a gente tem uma cota de 300 aí no nosso desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset com o valor de 300, Enter, dessa linha para cima. E vou estender todas essas linhas. Então, eu venho em Extend, seleciono essa linha, porque é o meu limite, dou um Enter e posso clicar aqui, ó, na extremidade, ó, e puxar todas. Aí eu clico aqui de novo. Pronto, todas as minhas linhas subiram. Até porque toda a parede vai até o teto aqui nesse caso. O que eu preciso fazer agora?
Vamos terminar de fazer essa parte aqui de baixo, porque depois a gente vai colocar as janelas e as portas que estão no nosso desenho. Como que eu vou fazer? Como que eu vou criar isso? Embaixo eu tenho, no banheiro, por exemplo, uma diferença do banheiro para o quarto de nível. O quarto eu tenho 15 e o banheiro eu tenho 13. O banheiro é dessa linha até essa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer o nível aqui. Como? De 15 para 13, eu tenho 2 centímetros. Então, eu vou desenhar esses 2 centímetros. Eu venho em Line, vou clicar nessa ponta da parede aqui, que é o início do meu banheiro. Vou puxar o mouse para baixo, vou colocar 2, Enter. O meu banheiro, ele tem a medida... Deixa eu olhar. Não dá para olhar. Eu vou marcar ele assim, ó. Como eu não tenho a medida, ó. Se eu vier com o mouse aqui pertinho da minha linha, ele consegue me identificar a medida. Lá, 1,85. Então, eu vou clicar e vou clicar em cima. O que eu vou fazer com essa linha aqui, ó? Eu vou no trim, vou dar um Enter e vou apagar essa linha. Porque esse nível é mais baixo que esse nível aqui, que é o do quarto e do corredor. Pronto, fiz isso. Agora, eu preciso fazer essa simbologia que a gente tem no nosso desenho, que é da fundação. Não tem nenhuma cota. Ah, tem uma cota. Tem uma cota de 15 mostrando que essa diferença, que essa laje de contrapiso seria de 15 centímetros. Então, a gente vai no Offset, vai digitar 15, vai dar Enter, vai pegar essa linha e vai colocar ela para baixo. Essa, a gente não vai dar o valor de 15, porque nós vamos acertar ele para ficar na mesma altura. Então, eu vou vir nessa aqui e vou clicar para baixo. Pronto. Então, eu já fiz 15 aqui, 15 aqui. Se eu der 15 nessa, ela vai descer mais. E eu não quero que ela desça mais. Ela vai ficar exatamente nessa posição. Então, a gente não vai mexer. Essa aqui é a minha marcação da cobertura. Eu não vou usar ela ainda. Agora, eu vou pegar essa ponta para desenhar aqui a minha fundação. Então, eu venho em Line, vou clicar nesse ponto e vou descer ele aqui até a marcação dos 15 que eu fiz. E daqui para baixo, eu vou colocar 50. Pronto. Para o lado, eu vou colocar 40, para ele ficar bem retangular. E agora aqui, eu vou aproximar dessa linha, ó. Eu venho aqui com o mouse, não clico. A hora que eu puxo, ele me dá o ponto, que seria o ponto alinhado com aquela linha que eu tenho ali. Fiz isso nessa. Agora eu vou fazer a mesma medida ali, que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Eu vou clicar nessa linha, pronto, só para a gente manter essa distância. Daqui eu vou desmanchar essa linha de cima, não preciso dela, porque a marcação que eu tenho é desse 15. E vou dar um trim nessa linha, nesse pedacinho de linha que sobrou aqui. Porque no nosso desenho a gente tem essa linha. Pronto, agora eu preciso fazer fundação nessa e nessa. Como que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar essa fundação no meio das duas linhas. Então, posso criar uma linha aqui, entre essa e essa, para eu puxar o meio da linha. Ó. Então, eu vou descer até aqui, e daqui para baixo eu vou colocar 50, que é o valor que a gente usou do outro lado. Agora eu vou dar um Enter. Como eu tenho 40 de largura, eu vou vir no Offset, colocar 20, Enter, e vou clicar dessa linha para a esquerda e dessa linha para a direita. Agora eu posso apagar isso aqui, porque eu usei só para... Opa! Vou apagar essas duas e vou apagar esse pedacinho, porque eu usei ele só para criar a minha fundação. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Vou criar uma linha daqui até aqui, usar o meio, ó, puxei até essa, e dessa para baixo eu vou dar o valor de 50, que é o extremo que eu tenho aqui de tamanho. Offset de 20, Enter. Clico nessa linha, clico na esquerda, clico nessa linha, clico na direita. Pronto. Seleciono, deleto esse pedacinho de linha. Pronto. Agora a gente vai terminar fazendo essa extremidade aqui. Linha, vou puxar dessa ponta até aqui e depois daqui para baixo 50. Não foi? 50, pronto.
e para cá 40. E subo até essa. E vou desmanchar essa. Ah, essa não precisa desmanchar não. Vamos deixar ela aqui. Nós vamos dar um trim nessa linha aqui de cima. A gente pode desmanchar ela aqui, deletar. Vamos deixar só essa, porque é só essa que está aí no nosso desenho. A outra é cota. Fizemos isso. Agora a gente vai colocar essa linha, que é esse desenho que está aí representado, que é uma linha de interrupção, porque na verdade a nossa fundação não vai ter 50 centímetros, ela é representativa só. Então eu vou passar aqui para o layer de 0,1. Venho em line e vou desenhar essa linha de interrupção. Como que eu faço ela? Eu vou clicar nessa linha, eu vou puxar para cá, eu posso colocar a medida de 20 e vou dar um Enter. Agora eu volto na linha de novo, vou clicar nesse ponto e vou puxar, a gente tem 20, vou puxar 10. Agora eu posso soltar aqui o orto e vou criar uma linha inclinada. Pode ser, aqui a gente não tem uma medida exata, a gente pode até fazer aqui com 60 graus. Então eu cliquei, agora eu vou ligar o orto de novo. Vou puxar essa linha. A gente pode puxar essa linha com 35. Vou digitar aqui 35. Volto, tiro o orto de novo e vou criar agora de novo uma linha com 60 graus aqui. Só que ela tem que estar alinhada com essa. Então eu vou puxar o alinhamento, ó. Mas vou colocar 60 graus. Venho com a linha até aqui. Ligo o F8. E coloco aqui 10. Não foi 10 que a gente colocou, né? Foi 20. Então, coloco mais 10. Pronto, fizemos da primeira. A gente não precisa fazer de novo. Fizemos uma vez, a gente vai copiar para colocar em todos os outros. Então, eu vou selecionar, vou dar um Enter. Vou pegar esse ponto de referência e vou colar nessa. E vou colar nessa. E vou colar nessa. Pronto, colamos nas 4. Vou apagar a extremidade dessa. Essas duas de dentro não tem. E a extremidade dessa. Vou passar. Posso deixar elas com a linha 0,1 mesmo. Então, pronto, terminei essa parte de baixo. Podemos achurar aqui com esse desenho que a gente tem, que é um desenho de uma simbologia de terra. Então eu venho aqui em line e eu preciso fechar posso fechar essas extremidades todas aqui e vou criar um retângulo daqui até aqui e dessa extremidade até aqui. Por quê? Eu preciso ter uma delimitação para fazer a achura. Por isso que eu criei esses dois retângulos e fechei isso aqui. Agora eu venho em achura, hatch, vou escolher uma linha que seria a linha de terra, pode ser essa, Earth, a gente vai clicar aqui dentro. Só que ali no nosso desenho ela está com ângulo, então nós vamos colocar o ângulo aqui de 45. Pronto, ó. Então a gente pode deixar com essa escala de 10, mas a gente vai mudar o ângulo para 45. Agora eu vou fazer entre as minhas fundações e aquele finalzinho ali. Depois que eu fiz isso, eu apago essa linha do meio e vou apagar o meu retângulo e a achura fica. Pronto. Então a achura ficou e as minhas linhas também ficaram. Agora eu vou fazer a cobertura. E para eu fazer a cobertura, eu preciso de explicar como que a gente calcula essa altura da cobertura. Na nossa planta de cobertura, a gente tem a distância, que é da planta de cobertura mesmo, de 7,30. Essa é a distância que a gente tem. E a gente sabe que o nosso desenho tem 25% de inclinação. O que significa isso? Significa que a cada 100, que seria 1 metro, eu vou subir uma altura de 25 centímetros. Aí, quando a gente cria esse símbolo aqui, ó, é como se a gente estivesse criando a nossa inclinação. A cada 100, eu subo 25% de inclinação. Se fosse 35, a cada 100, eu subo 35% de inclinação. Então, essa
essa linha representa a nossa inclinação. O que eu vou fazer? Vou aproveitar ela, já que eu já fiz ela aqui, vou mover essa linha, só esse pedacinho, vou pegar essa ponta e vou trazer aqui, nessa ponta, porque a gente já tinha deixado essa ponta para o beiral. Pronto. Agora, eu vou apagar essa e vou desenhar novamente. Por quê? Porque eu preciso dela daqui até aqui para eu saber o meio. Eu preciso levantar essa altura. A altura dessa linha. Então, eu preciso do meio dessa linha. Achei o meio. Eu vou fazer uma altura qualquer. Aí, eu venho aqui para estender a minha linha. Clico nesse ponto, dou Enter. E aí, aqui eu já tenho a minha altura certinha da minha cobertura. Vou espelhar essa linha. Dou Enter. Posso clicar nesse ponto e nesse ponto. Não vou apagar, então é não. E vou apagar essa linha. Pronto, temos o desenho aqui do nosso telhado. Vou apagar essa e essa, porque eu não preciso delas, agora que eu já tenho o desenho ali do meu beiral. Vou passar essas duas, essas três para 0,6. E vou dar uma espessura, porque a gente tem uma laje. Tem uma espessura de... Deixa eu ver aqui. De 10 dessa laje. Então, eu vou dar um offset de 10. 10, Enter. Dessa linha para cima. O que eu vou fazer? Ah, ultrapassou aqui. Eu vou deixar assim? Não, eu não vou deixar assim. Eu vou estender essa linha e essa linha, porque elas vão fechar ali. E vou subir essa e essa. Então, eu vou mover, vou selecionar as duas, vou dar um Enter. E eu vou passar desse ponto para esse ponto. Então, no trim, Enter, eu vou apagar essa, porque eu não vou precisar dela. Vou apagar essa. Essa daqui eu vou apagar também, porque a gente vai criar uma linha aqui para dar a espessura desse telhado. Pronto. Agora do outro lado. Trim, Enter, vou apagar essa e essa. Pronto. Agora eu vou dar um offset dessas duas para fazer a espessura do meu telhado. Vou dar um offset de 5 para cima, 5 para cima. E vou fechar essas extremidades. Essas duas eu vou fechar no fillet. Então, eu vou clicar nessa, ela vai fechar certinha para mim. E aqui eu vou na linha mesmo. Então, eu venho na linha, vou clicar nesse ponto e nesse. E vou clicar nesse ponto e nesse. Para ela ficar do mesmo layer, eu venho em propriedades, clico nesse pincelzinho, vou selecionar essa linha roxa, clico na vermelha e clico na vermelha, porque aí ela passa as propriedades para ela. Aqui eu não posso deixar aberto, então o que eu vou fazer? Vou estender essas duas linhas aqui. Então eu venho em Extend, seleciono essa, que é a linha de extremidade, vou dar um Enter, vou clicar nessa e nessa, que aí ela fecha esse pedacinho aqui. E faço a mesma coisa do lado de cá. Vou em Extend, seleciono essa, dou um Enter, clico nessa e nessa. Pronto. Então, o nosso telhado está pronto, o nosso corte está quase pronto. O que está faltando nele? Colocar nome, onde tem porta e onde tem janela, as cotas e os níveis. Então, a gente vai fazer isso de uma vez para a gente fechar o corte A. Eu tenho aqui nessa parede do banheiro, eu tenho uma janela que tem as dimensões de 80 por 80 e peitoril de 150. No corte, o que a gente desenha primeiro? A gente vai desenhar primeiro o peitoril. Aqui está faltando uma linha, eu vou só completar aqui e estender essa linha. Então, a gente vai fazer o peitoril. Vou passar de novo aqui para o 0,6. E vou dar um offset do valor do peitoril que a gente tem, que é de 150. Então, 150, Enter. Vou clicar nessa linha e vou clicar aqui em cima. A próxima linha é a altura da minha janela. Então, eu vou em offset de novo e vou dar a medida de 80, que é essa altura.
Então, cliquei. Agora eu vou no trim para apagar essas linhas que são desnecessárias. Dou um Enter, apago essas duas e abro a minha janela. Para desenhar a janela aqui, a gente vai usar o mesmo layer que a gente já tinha utilizado antes, que é o 01 para as linhas externas. E depois a gente vai dar offset de 6 para fazer a linha da janela. Ela não pode ficar vermelha, então eu vou selecionar ela, venho aqui no Layer e mudo para 02. Pronto. Aqui eu não preciso deixar a linha tracejada, porque aqui ela é um corte, ela não é uma planta baixa, então ela não aparece como linha tracejada nesse ponto. Pronto. O que eu tenho mais? Eu tenho um desenho de um chuveiro e um desenho de um vaso sanitário em corte. Então eu vou lá em inserir bloco e vou ver se eu tenho esses blocos lá para poder inserir aqui. É esse mesmo do banheiro. Vou dar OK, redefinir e vou inserir eles aqui. Aí eu lembro que eles ficaram enormes e a gente vai ter que dar uma escala, SC, Enter, seleciono tudo, dou um Enter, clico no ponto e vou colocar 0.1 e vou dar um Enter. Agora eu vou mover isso tudo para perto do meu desenho. Então agora eu vou selecionar isso tudo e vou trazer para perto do meu desenho. Eu vou tirar aqui do F8, vou colocar aqui do lado e vou escolher, vamos explodir o desenho todo e vou escolher aqui, ó, um vaso sanitário de lado, né, visto de lateral. Vou mover ele aqui para dentro e eu tenho o chuveiro visto de lateral. Só que eu acho que eu não tenho chuveiro visto de lateral aqui. Então a gente pode criar um chuveiro ou a gente procura um outro bloco de chuveiro lá dentro do lá dentro da internet. E aí a gente acrescenta aqui. Então depois eu coloco esse bloco do chuveiro aqui. Vou apagar isso tudo, porque agora eu só vou usar aquele desenho ali. E vou espelhar esse desenho para ele ficar na posição que eu quero. Só que agora eu quero apagar o primeiro, porque eu vou deixar só esse. Eu vou mover e vou acertar ele aqui dentro. Então eu vou mover numa posição, na outra posição. Se eu quiser colocar o meu chuveiro aqui, eu vou passar ele. Eu posso fazer um desenho com a própria linha. Eu vou puxar aqui, daqui para cima com 10. E aqui eu posso puxar 50 para cima. Pode colocar 5. E para a esquerda de novo 50. Então essa é a posição do meu chuveiro. Vou deixar ele no layer 02. Seria o layer de mobiliário, mas como a gente ainda está com eles apagados aqui, eu vou... Ah, o mobiliário não está não, então deixa eu passar ele para mobiliário. Esse e esse vão para o layer de mobiliário. Pronto. Então o meu chuveiro está ali. Se eu quiser desenhar aqui como está no nosso desenho, a gente pode criar uma outra linha aqui para baixo com 5, para cá 5, para cima 10, que seriam as duas espessuras, e vou fechar. E aqui eu vou criar um arco. Para eu criar um arco, eu posso criar um semicírculo. Então eu venho no círculo, vou clicar aqui no meio e vou puxar o meu raio. Vamos colocar o raio de 10. 10 tá bom. E vou descer agora esse semicírculo, esse círculo, para eu cortar ele aqui na metade, ó. Então desci ele até aqui. A gente vai pegar o meio, vamos criar uma linha aqui no meio e vamos no trim apagar essa metade. Pronto. Aí a gente criou um desenho de um chuveiro. Agora eu preciso colocar o nível e o texto aqui. O nível eu já deixei ele aqui em cima, só que eu vou ter que voltar com as minhas informações. Então vamos voltar, vamos tirar todos desse... acender todas essas lâmpadas para voltar todas as informações, para eu copiar isso aqui, que é a minha cota de nível. Então eu vou mover essa cota de nível, vou pegar essa ponta de baixo e vou trazer ela, posso trazer ela para cá, para o meio. Então aqui eu tenho 0,13, vou clicar 2 vezes e vou colocar 0,13.
013 aqui. Pronto, posso mover ela aqui dentro só para ficar bem organizado. E agora eu vou criar uma caixa de texto com a altura de 12. Passo aqui já a altura para 12. E escrever banho. Vamos passar ela para verde, porque aqui a gente está usando como texto. E vamos selecionar ela e colocar ela como texto também. Pronto. Aí vocês podem ajustar o tamanho, o lugar onde ela vai ficar para ficar mais adequado. Pronto, fiz isso. Aqui do lado eu tenho a palavra circulação e também tenho uma porta. Então nós vamos fazer a marcação da porta agora. Eu vou passar aqui para 0,6 e vou puxar as linhas da porta. Então o que eu estou vendo é essa porta. Então eu vou vir nessa extremidade, vou puxar essa linha. E nessa extremidade eu vou puxar essa linha, que é a linha da abertura da porta. Pronto, marquei a porta. Agora que eu marquei a porta, eu vou vir no Trim, vou selecionar essa linha e vou dar um Enter. E vou apagar isso aqui. E agora eu posso desenhar a porta. A porta ela vai estar ela pode estar no 0,2, Line. A gente vai pegar essa linha aqui. E vai colocar 210 de altura. Aí a gente vai clicar aqui do lado para fechar a porta e clicar aqui. O que eu vou fazer agora? Apagar essas duas linhas, porque eu já fiz a marcação da porta. Vou copiar a palavra para o lado e vou modificar essa palavra para as iniciais de circulação. Então, CIRC, ponto. Vou descer ela aqui para o piso. Opa! Vou mover ela aqui para o piso. Pronto. Essa do banho também, se vocês conseguirem mover ela para cá, é melhor. Para não ficar a letra no ar. Pronto. Então, banho, circulação. Agora falta o quarto. O quarto eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar essas informações aqui, todas, e vou colocar aqui no meio do quarto. Só que ao invés de ser 0,13, vai ser 0,15. E aqui onde está banho, vai ser quarto. No quarto a gente não vai colocar nada. E falta agora uma janela aqui nessa extremidade. Ela tem 100 de altura e 100 de peitoril. Então eu vou fazer um offset de 100. Enter. E vou subir uma linha aqui e mais uma de 100. Pronto. E agora eu vou abrir a janela. Então eu venho no Trim, dou um Enter. Vou clicar nessas duas e vou clicar nessas duas. Isso aqui eu apago porque está a mais no meu desenho. E vou desenhar a janela aqui. 0,1 primeiro. As duas linhas de fora primeiro. E offset de 6. Das duas de fora para dentro. Seleciono elas e passo elas para 0,2. Agora falta uma achura de aqui em cima e aqui embaixo de concreto e as cotas. Então a gente e a achura aqui, que é das áreas molhadas que a gente sempre coloca, que é do banheiro. Então a gente vai criar essa achura aqui primeiro. Aqui em cima a gente pode ver que eles colocam uma marcação de viga. A gente pode fazer isso também. Então a gente vai descer aqui, pode descer 40 centímetros em cada uma dessas paredes. Então eu vou dar um offset de 40 dessa linha. Vou passar aqui para 0,6 e vou completar essa. Pronto. Vou completar a última. Opa. Completar a última. E essas do meio eu posso apagar no Trim. Então eu vou selecionar essa e selecionar essas duas linhas. Vou apagar aqui, aqui e aqui. Pronto. Então tá tudo marcadinho. E agora a gente vai fazer a achura. Vou passar aqui para o layer de achura e venho em Hatch. Agora eu vou escolher, lá nas primeiras achuras, eu tenho essa achura aqui, ó,
que é Arconc, que começa como se fosse o concreto. Então, eu vou selecionar ela. Ó, vim no primeiro, já tô vendo que ele tá com uma escala muito pequena. Vou vir aqui, nessa, aqui embaixo, em cada uma dessas aqui. Pronto. Na parede não entra. E vou diminuir esse valor aqui, porque ele tá muito pequeno. Na verdade, ele tá grande, né? Vamos colocar a escala de 0,5. Começou a aparecer. Vamos diminuir um pouco mais. Vamos colocar 0,1. Agora ficou bom. Então, 0,1, vou dar um Enter. Pronto. Então, a nossa achura de concreto vai ficar aqui na laje superior e na laje de piso. Só. Se achar que está muito, a gente pode diminuir o valor da escala. Ó, eu selecionei, ao invés de colocar 0,1, vamos colocar 0,3 para não ficar muito. Pronto, ó. Já ficou mais limpo o desenho. Tem a marcação da achura, mas está mais limpo o nosso desenho. Então, vamos deixar ele com 0,3. Agora, vamos cotar. Então, a gente vai passar aqui para a cota. Layer de cotas. Vamos na cota linear. A gente vai cotar aqui fora primeiro. Então, a gente vai pegar o 150. Deixa eu ver aqui que eu peguei no ponto errado. Pronto, 150. A altura da minha janela. E vou alinhar com essa. Depois eu tenho a segunda altura, que é daqui. Deixa eu ver se é até o início da laje. Pronto. Agora, eu tenho uma outra cota externa que ela vai pegar desse ponto até esse ponto da laje, 302. Aqui eu vou ter uma cota de nível, vou colocar ela daqui a pouco aqui. Tenho aqui a cota da porta, da altura da minha porta, 210, e dessa altura que a gente tem aqui até a laje. E depois as cotas da janela de novo. Então, eu vou ter a primeira cota de 100, a segunda cota de 100 também, e a última cota de 100. Pronto. Aqui a gente tem uma cota da largura da minha laje. Mais uma vez eu vou colocar ela aqui fora. Pronto. E essa aqui eu preciso alinhar com essa. Pronto, alinhei. Fiz essas todas. Tem mais uma cota de 300. Daqui até aqui. Vou alinhar com essa cota. Então, do lado de cá acabaram-se as cotas. Pronto. Então, as cotas foram. Então, eu vou copiar esse nível. Para colocar aquele nível que está o 00 lá fora. Que é nessa linha realmente de fora que a gente deixou ela aqui. E vou colocar aqui 0,00. Pronto. Vou passar aqui para o layer de achura. Depois que eu passei para o layer de achura, eu vou vir na achura e vou colocar esse net para fazer a achura do meu banheiro. Ângulo 0, escala de 10. Dou um Enter e terminei o meu corte A. Como eu terminei o meu corte A, eu vou pegar essa planta e vou apagar ela, vou deletar ela. E aqui a gente tem o nosso corte A. Planta de cobertura, ó, planta baixa, planta de cobertura e o nosso corte A. Salvo o desenho de vocês. Então, foi bem tranquilo. Na próxima aula, então, a gente vai fazer o corte B. Então, até a próxima aula.